Neste vídeo você aprenderá a estrutura de um arquivo HTML. Veremos também alguns elementos básicos e criaremos nossa primeira página. Vamos ao vídeo. Vamos começar abrindo o Visual Studio Code e criando um novo arquivo com o nome de index.html. Normalmente as páginas que são abertas quando acessamos um site é dado o nome de index.html. Se você abrir esse arquivo no Google Chrome, você verá seu navegador renderizando a frase que você digitou no arquivo HTML e, embora isso tecnicamente funcione, o arquivo que acabamos de criar não é um HTML válido. O navegador, nos bastidores, coloca algumas tags HTML válidas ao redor do nosso texto e para ver essas tags precisamos abrir as ferramentas de desenvolvedor do Google Chrome pressionando as teclas Ctrl+Shift+I ou Command+Shift+I se você estiver no Mac. Você verá uma janela de aparência bastante complexa. Os dados nessas abas são extremamente úteis em alguns cenários, mas para essa série vamos nos preocupar apenas com as informações na aba Elementos, onde mostra como é composta a nossa página HTML. E como você pode ver, nossa página tem 3 elementos, o HTML, o head e o body. Há também um quarto elemento que toda a página HTML possui e é chamado de doctype. Ele é o primeiro elemento de uma página HTML e deve ser sempre a primeira coisa no arquivo HTML. O doctype informa ao navegador qual a versão do HTML que você está usando, e para todos os nossos vídeos usaremos o HTML como nosso doctype. Isso diz ao nosso navegador para usar a versão mais atualizada do HTML disponível. O próximo elemento é o elemento HTML. Ele diz ao navegador que todo o código dentro do elemento HTML é HTML. Essa tag deve englobar todo o seu arquivo, com exceção do doctype, e deve vir logo após o doctype. O elemento head é o próximo elemento e é tecnicamente opcional. A informação no elemento head nunca é exibida no navegador, mas é usada para definir informações como o título ou a descrição da página. Este elemento geralmente é o primeiro elemento dentro do bloco HTML. O nosso último elemento é o body. O elemento body contém todas as informações que desejamos exibir dentro do navegador. Isso pode incluir imagens, vídeos, parágrafo e muito mais. Tente alterar seu arquivo HTML para incluir todos esses elementos e também alterar o texto para qualquer outra coisa. Em seguida, salve o arquivo. Você vai notar que o Chrome não atualiza e renderiza suas alterações. Para forçar a atualização, você precisa clicar no botão atualizar do navegador. Isso pode se tornar um pouco chato e cansativo, já que você precisa atualizar a cada vez que você fizer uma alteração. Então vamos instalar uma extensão para o Visual Studio Code chamado Live Server. Este plugin irá atualizar automaticamente o nosso navegador toda vez que fizermos uma mudança. Para baixar essa extensão, vá para a aba de extensões do lado esquerdo da barra lateral e digite Live Server na barra de pesquisas e clique no botão instalar. Isso irá reiniciar o Visual Studio Code com a nova extensão ativada. Agora, se você abrir seu arquivo HTML, você verá um botão na parte inferior da tela e este botão abrirá seu HTML no seu navegador. Sempre que você salvar seu arquivo HTML, ele irá recarregar automaticamente. Você pode notar que a URL do seu navegador mudou. Agora aparece algo assim, porque a extensão Live Server usa o seu computador como um servidor local. Vamos dividir essa URL. O primeiro conjunto de números da URL, 127.0.0.1, é o endereço IP local do seu computador. Esse endereço IP é exatamente o mesmo em todos os computadores, pois se trata do IP local. O segundo conjunto de números após os dois pontos é o número da porta. Esses dois números funcionam de forma semelhante ao endereço de um prédio, onde o endereço IP é o endereço do prédio, enquanto o número da porta representa o número do apartamento dentro desse prédio. Se você não especificar um número da porta, o navegador utilizará automaticamente a porta 80, que é a porta padrão para comunicação HTTP. Com tudo isso explicado, vamos começar a construir nosso projeto. O resultado final será esse. Obviamente não entraremos na questão de CSS, pois teremos vídeos específicos sobre isso. Faremos somente a parte do HTML, que é todo o conteúdo do site. Você vai reparar que a aparência vai ficar um pouco feia, mas lembre-se que é apenas o conteúdo. Vamos começar examinando a estrutura de um elemento HTML. A maioria dos elementos HTML são compostos de uma tag de início e fim, e algum conteúdo entre elas. Este conteúdo entre as tags pode ser até mesmo outros elementos HTML. E existem algumas tags, no entanto, que não têm conteúdo e, portanto, não têm tag final. São chamadas de elementos vazios ou tags vazias. O elemento de imagem é um exemplo de um elemento vazio. Como você pode notar, ele possui um atributo chamado source, src. Todos os elementos HTML podem ter atributos para definir certas características do elemento, e isso é o básico do mundo HTML.
Vamos agora criar nossa primeira página, que é a página sobre do nosso projeto. Nessa página, eu vou apenas colando alguns trechos de código explicando cada elemento e depois faremos a página principal juntos. Primeiramente, vamos abrir o Visual Studio Code e criar o arquivo about.html. Vamos copiar a estrutura da nossa index para colocar aqui no about. E eu vou ocultar aqui apenas para visualizar melhor o HTML. No nosso elemento head, teremos dois novos elementos, que é o title, vamos colocar loja de exemplo, e esse meta com o name description, o conteúdo dele é aquele que aparece no Google quando pesquisamos um site, logo abaixo do nome do site. Pensando nos mecanismos de busca, é interessante a gente colocar essa opção. Vou salvar o arquivo só para vocês verem aqui, e vou acessar o arquivo about.html. Reparem que no navegador ele colocou o nosso título, loja de exemplo, que é o título que colocamos aqui. Vamos agora para o conteúdo. No HTML existe um elemento chamado div. Esse elemento ele não possui nenhum valor semântico. Quando a gente precisa agrupar os elementos por algum outro elemento pai que não tem um significado, a gente coloca uma div que é um elemento bem genérico. Então vamos colocar uma div. E dentro dessa div vamos criar um header. Para o HTML, o header ele é bem parecido com a div, só que ele possui um valor semântico. É aqui onde a gente vai colocar o nosso cabeçalho do site. Então no cabeçalho a gente vai ter uma nave. A nave também possui um valor semântico de navegação. A gente pode ter várias no site. O ideal é que a gente tenha apenas uma, seja no topo ou seja no menu lateral. Dentro da nave a gente vai ter uma UL, Underordered List, onde a gente vai ter uma lista não ordenada. A gente poderia ter também uma OL de Order List. Como no nosso caso os menus a gente não quer aquele número do lado esquerdo, a gente coloca uma UL. E dentro de uma UL a gente sempre vai ter as LIs de list, ou seja, cada item da minha lista. Então aqui a gente vai ter os menus Home, Fale Conosco e Sobre. Reparem que dentro do LI eu tenho um outro elemento chamado A, de Anchor. É uma âncora, ou seja, vai ser um link para outras páginas. Quando a gente clicar nesse link Home, eu quero redirecionar para o arquivo index.html. A gente vai ver isso aqui com mais calma. Esses outros dois que eu coloquei apenas o jogo da velha, quer dizer que a gente não vai redirecionar para página nenhuma. A gente vai manter nessa por enquanto porque a gente não tem as outras páginas criadas. E sobre é a própria página sobre mesmo. Eu vou salvar o arquivo e vocês vão ver que a gente já criou o nosso menu. Então temos aqui Home, Fale Conosco e o Sobre. Reparem que ao passar o mouse em cima do Home, aqui embaixo do navegador, ele mostra que a gente vai ser redirecionado para a página Index, pois foi o href que a gente colocou ali. O Fale Conosco e o Sobre, quando eu clico não acontece nada. Se eu clicar na Home, ele redireciona para a página Index que a gente criou. Reparem que, como a Index e a About está no mesmo nível, eu apenas coloquei o nome da página. Se a Index estivesse dentro de uma pasta, eu teria que colocar aqui, ó, nome da pasta, barra o nome do arquivo, como se eu estivesse navegando nos diretórios mesmo. Mas como estão no mesmo nível, basta deixar o nome da página index.html. Para podermos ir comparando, vamos acessar aqui a página completa para sabermos o nosso próximo passo. Então acabamos de criar o menu aqui em cima e vamos criar agora a logo. A logo é uma imagem, então vamos colocar a logo do lado esquerdo e do lado direito a gente vai ter um campo de pesquisa, um botão de procura e alguns ícones das redes sociais de Facebook, Twitter e Instagram. Então logo após o nosso header, a gente vai criar outra div para agrupar esse conteúdo da logo com as informações do lado direito, que é o campo de busca das redes. Então vamos criar aqui uma div. E dentro dessa div, a gente vai dividir em duas seções, que é chamado de section. A section, como o próprio nome diz, é só para a gente conseguir dividir entre seções, mas esteticamente elas têm o mesmo efeito, só que ela possui um valor semântico diferente da div, ela possui mais um contexto de organização de um bloco específico. Normalmente vem acompanhado de um título, mas a gente pode usar sem o título também apenas para agrupar o trecho de um elemento que tem algum contexto. Então a gente vai ter a seção do lado esquerdo, que é essa daqui, e a gente vai criar uma outra seção que é do lado direito, que é com os campos de busca e das redes sociais. Então aqui no logo a gente vai colocar uma âncora que redireciona para o site lojadeexemplo.com.br. Eu nem sei o que tem nesse site, é só para exemplo mesmo. Eu quero que minha imagem seja o link, então dentro do meu link eu criei uma imagem, um atributo src que a gente viu, onde eu falo que vai estar dentro da pasta images/logo. O que é essa pasta images? Eu deixei no projeto uma pasta com todas as imagens que a gente vai usar ao longo desse site, e a logo é uma delas.
Então, se eu quiser acessar essa imagem, eu tenho que acessar a pasta images/logo.jpg. Se essa imagem tivesse fora, tivesse aqui na mesma estrutura, vamos mover, na mesma estrutura do About, seria apenas colocar logo.jpg. Mas como as imagens estão divididas dentro de uma pasta, a gente precisa acessar a pasta e acessar o nome da imagem. Vamos voltar ela aqui. Deixa eu retrair aqui. E existe um outro atributo também na imagem, que é o title, que é o nome que a gente pode dar para essa imagem mesmo. Coloquei loja de exemplo. Eu vou salvar. E aqui está a nossa imagem. Se eu passar o mouse sobre ela, está sendo exibido o title que a gente colocou ali, loja de exemplo. E se a gente reparar ali embaixo no navegador, vocês vão ver que ele já colocou o link que a gente colocou no href. Então o href serve para a gente redirecionar as páginas tanto internamente quanto externamente. Se eu clicar aqui, vai ser aberta essa loja de exemplo. E eu nem sei quem é o dono desse site. A gente colocou apenas por exemplo mesmo. Nossa próxima seção vai ter o nosso input ali para pesquisa, né, o nosso campo de pesquisa, nosso botão e nossos 3 ícones de redes sociais. Eu tinha invertido os ícones, mas primeiro a gente tem as redes sociais, depois nosso campo de busca e nosso botão de search. Como a gente vai inverter isso depois a ordem via CSS, o nosso formulário ele serve para agrupar o conteúdo que a gente vai ter dentro dele, onde a gente pode ter inputs do tipo texto, date, number, a gente vai ver com calma esses tipos, mas aqui como é um campo de texto livre, vamos deixar com o tipo text. E o value com o valor que você procura, que é o valor que vai vir quando o cara abrir a página. E temos também um outro input do tipo submit, que ele cria um botão. A gente vai ver também que a gente pode criar uma tag específica para botão, mas eu quis deixar esse tipo submit só para a gente ver que é possível alterar o tipo do input e ele muda o comportamento para um botão. Vamos voltar aqui e salvar, que a gente vai ver que já criou o valor com o que você procura e o botão de search. E agora vamos criar nossas redes sociais. A gente vai utilizar o próprio UL que a gente utilizou aqui em cima, ficando assim. Uma UL. Dentro da UL a gente vai ter nossos campos de listas, que são nossos LIs. Dentro de cada LI a gente vai ter uma âncora que vai redirecionar para o site. Nesse primeiro exemplo vai ser o site do Facebook, então www.facebook.com. O título vai ser Facebook. E esse target underline blank serve para dizer que quando a gente clicar no nosso ícone do Facebook, ele vai abrir o link numa nova aba. A gente vai testar assim que a gente renderizar essas alterações. Dentro da minha âncora eu vou ter uma imagem. Essa imagem eu estou acessando minha pasta de images com o arquivo facebook.png. Se a gente olhar aqui nossos arquivos, a gente vai ver que a gente tem o Facebook PNG, Instagram PNG e Twitter PNG, que são os 3 imagens que a gente criou aqui. Eu vou salvar o arquivo para a gente ver renderizando. Pronto. Se vocês repararem, essa bolinha ela é do LI, a gente vai conseguir tirar depois via CSS, mas é característica do próprio elemento. E nossas 3 imagens aqui, ó, passando o mouse sobre eles ali embaixo, a gente consegue ver que troca para Facebook, Twitter ou Instagram. E eu clicando em cima de um dos ícones, ele abre numa nova aba, pois a gente colocou o target underline blank, para que o cara não seja redirecionado no próprio site, como aconteceu aqui no nosso loja de exemplo, que abre na própria guia. Então o underline blank serve para a gente falar que vai abrir numa nova aba. Agora a gente vai criar nosso submenu de categorias, que são esses itens aqui, ó, categoria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ela está logo abaixo do nosso logo e das nossas redes sociais. Então, essa div aqui, ó, quando a gente clica com o Visual Studio em cima de um elemento, ele marca onde que ela está sendo fechada. Essa section fecha aqui, deixa eu tirar esse espaço. Essa section fecha aqui e essa div fecha aqui. Então, a gente ia colocar como se fosse uma nova linha, pensa assim, embaixo dessa nossa linha aqui de exemplo. Então vai ser essa linha de categorias. Então vamos criar aqui, embaixo dessa div, vamos criar uma section então, para o nosso submenu. E também vai ser uma UL com várias LIs que depois a gente vai estilizar para ficar assim. Para não ficar com muita quebra de linha, já que eu estou com um zoom aqui, eu vou colocar tudo na mesma linha, não tem problema. Então eu tenho aqui a LI, dentro da LI 1A de âncora, com o texto categoria 1. Então, reparem que dentro do A eu posso colocar ou um texto, como a gente fez aqui nos menus, ou uma imagem, como a gente fez nas redes sociais. E o href vai ser todo cerquilha porque a gente não vai redirecionar para lado nenhum. Eu vou salvar e aqui está nossas categorias, do jeito que a gente precisa mesmo. Depois a gente só estiliza via CSS. E com isso a gente termina o nosso header. Então, toda essa parte de cima a gente já está com o conteúdo pronto. Vamos agora para o conteúdo principal do site e depois o nosso rodapé. E esse header,
eu fechei no local errado. Ele deveria englobar tudo isso que a gente acabou de ver que faz parte do header. Então eu vou tirar o header daqui, logo antes do fechamento dessa div, que é a nossa div principal. Pronto. Se eu quiser indentar o código, basta clicar com o botão direito em Format Document e salvar o arquivo. Tudo está exatamente igual, já que a gente não tem estilo, e agora o nosso documento está formatado. Então, logo abaixo do header, a gente vai criar agora a nossa seção principal. Então, vamos criar mais uma section, e dentro dessa section, a gente vai ter um título chamado Sobre Nós, e depois todos os textos aqui. Para título, a gente tem em HTML as tags de H, que a gente pode utilizar o H1, vamos colocar aqui apenas para exemplo, título. A gente tem o H2, o H3 e assim por diante até o H6. Reparem que para cada número do H, quanto menor o número, maior a letra. Então H1 é um título maior, H2 é um título menor, H3 menor ainda e assim por diante. Para esse exemplo aqui, a gente vai utilizar o H2. Então vamos aqui criar um H2 e vamos escrever sobre nós. Sobre nós. 2 pontos. Vou salvar e aqui está criado. Para a gente não ter que criar o texto, a gente vai utilizar o Loren. O texto do nosso sobre nós está dentro de uma tag P. A tag P é uma tag de parágrafo, onde a gente coloca texto mesmo. E para a gente não ter que digitar um texto, a gente vai utilizar o Loren. No Visual Studio Code, basta você digitar Loren. E nessa primeira opção aqui mesmo, apertar Enter e ele gera um texto aleatório para nós, que não tem nenhum significado, mas serve para preencher a página para a gente ver como está ficando. Eu vou salvar aqui só para vocês verem. E é um texto aleatório que não tem nenhum sentido, mas serve para a gente simular como se tivesse um texto real. Depois desse primeiro texto, a gente tem uma imagem e mais um texto. Então vamos criar a imagem com a tag img. A tag source serve para a gente colocar qual vai ser a nossa imagem. No caso vai ser a sobre nós. Então images /sobrenós.png. E eu fecho a tag de imagem aqui. Lembrando que eu posso colocar um title. Vou colocar aqui nossa empresa. E vou salvar o arquivo para a gente ver como está ficando. Ó, a imagem já foi renderizada certinho. E embaixo da imagem a gente vai colocar mais um Loren. Então vou criar um novo P. E vou digitar Loren, apertar Enter, e ele foi criado mais um texto aleatório. Eu vou salvar e está aqui criado. Maravilha. Vou tirar o zoom aqui só para a gente ir acompanhando. Maravilha. Então agora sobrou apenas o nosso footer, que está aqui embaixo. Assim como o header serve para o cabeçalho, a gente tem a tag footer para o rodapé. Então vamos criar nossa tag footer, abrindo e fechando. Dentro dessa tag a gente pode ter uma div ou uma section. Vamos criar aqui uma div. Essa div vai ter um texto que a gente pode colocar como está aqui, loja de exemplo, @2021. Então, vou colocar loja de exemplo, @2021, para mostrar que o site foi feito em 2021. E aqui a gente tem um link para uma privacidade, um termo de uso, qualquer coisa do tipo. Então, vamos criar aqui um link com href, a gente não vai redirecionar para lado nenhum agora, mas vamos colocar um href com circuit apenas. Eu fecho a tag A principal e uso de fechamento da tag. Tudo que eu colocar entre a abertura e o fechamento da tag é o conteúdo. Então vamos escrever aqui privacidade. Privacidade. E vou salvar o arquivo. Pronto, eu tenho aqui meu footer com loja de exemplo 2021, privacidade. E isso é tudo nessa página. Com isso, concluímos nossa primeira página. Embora ela pareça simples, ela contém todos os elementos de uma página real, bastando apenas estilizar com CSS. No próximo vídeo criaremos a página principal, onde alguns conceitos ficarão ainda mais claros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Só com a sua inscrição conseguiremos continuar produzindo conteúdo aqui. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que responderei com o maior prazer. Até a próxima!